Lu Pod, a partir de hoje, aqui no canal da Lucimara Paris e no YouTube, estreando com um assunto nada agradável, mas muito importante, principalmente essa semana que está muito em discussão sobre a violência, né? O caso aí da Daniela Pérez, inclusive, que acabou numa tragédia. Felizmente, o que nós vamos falar hoje não acabou em tragédia, porque ela teve uma atitude muito importante que você, mulher, precisa ter. Nós vamos falar com a Renata Schmidt, que vai abrir o coração sobre violência doméstica aqui hoje, mas para comandar esse bate-papo, a nossa âncora. É com você, Lu Pod. Galera do bem, é a segunda vez que nós estamos começando a gravar, tá? A primeira vez nós falamos, isso tudo a gente já falou, né? Mas vamos falar de novo, porque não valeu, né, doutor? Mas no podcast pode, né? Pode, não pode tudo. Doutor Igor, o maior neurocientista do Brasil, tá com a gente. Obrigado pelo carinho. Nossa, doutor, como é gostoso ficar do seu lado fazendo esses programas, viu? Que a gente se sente tão segura. Olha, uma honra participar do seu primeiro podcast. Uma honra. Pra mim. E tem outro primeiro ainda para participar também. Vai ser outra honra. Renata Schmidt, minha boneca, que linda. Como ela é linda, não, doutor? A Renata é Nossa, o olho da gente não cansa de ficar olhando. Quem fala, gente? Atriz, jornalista, apresentadora, modelo, bailarina e agora uma das diretoras do Ratinho. Que é isso? Imagina. Deixa a direção saber. Ela manda. Manda, tá com a bola toda lá. E caque. Ela chega já metendo o pé na porta, com ela mesma. Ela não tá nem aí. Empresária também. A Renata tem uma linha de produtos, é uma empreendedora digital. É verdade. Tem os bonezinhos, né? Aqueles que faz o rabinho de cavalo. Eu tenho um cor-de-rosa lindo. Eu desenvolvi, né? Patentei a marca, o design do boné. Eu criei um boné que não existia antes. Então, assim, um tecido super confortável. E principalmente pra quem tem cabelo black, né, Salatiel, que não existia boné, eu fiquei sabendo que eles cortavam o boné. Compra o boné, corta pra poder o cabelo black. Ô, Rei, você começou como atriz, né? Sim. Eu comecei em 98, Lu. Olha, lá no SBT. No SBT. Inclusive, o Ratinho começou em 98 no SBT. E em seguida já comecei em 98 com ele. E você ficou fixa com ele? Dramatização lá do DNA. E fiquei no SBT até hoje, né, Lu? Só fiz uma participação na novela Celebridade em 2004, com Fábio Assunção. E depois Carrossel, fiz a secretária do senhor Morales. Ela era meia brava, sabe? Com as crianças. Imagina. Desculpa, criança, só personagem. É só personagem, porque é uma fofa. Vezes. Foi muito legal. Muito bom, né? Doutor, eu fiz Celebridade também. Com ela. Eu lembro. Com ela. Olha que chique. Quanto tempo você tá no Ratinho? Em 98 o Ratinho foi pra SBT. No Ratinho já faz 13 anos, vai fazer 14. Bastante tempo também, né? Na Globo, uns 200. Eu não gosto de fazer essa conta com o Ratinho, que ele disse que dá 130. Mas eu tô fazendo aqui um exercício mental, porque eu me lembro de assistir Lucimara Paris no domingo. Ixi, não veio não, hein? E hoje eu estou aqui, por isso que eu digo que é uma grande honra, não apenas estar aqui, mas estar aqui no primeiro programa. Né? Obrigado pelo seu... E você imaginou que fosse me encontrar caída? Não, eu imaginei que vocês são celebridades. Né? Eu sou o garoto da Zona Leste de São Paulo. Mas agora juntou-se a nossa celebridade também. Né, Rê? Maravilha. Com certeza. Rê, você teve uma vida sempre alegre, feliz, né? Sim, Lu. Até que você conheceu uma pessoa. Sim. Eu tive... Eric Becker. Policial. Civil. Policial. Não fiquei nem 3 meses com ele, Lu, de relacionamento. E no começo era tudo lindo, né? Sim. Eu sei porque eu acompanhei, galera. Eu tava junto. Olha, é impossível. Vocês vão ouvir o que ela vai falar. É impossível de acreditar. Eu sei porque eu tava junto. Sim. Como tudo aconteceu? Sim, ele é instrutor de tiro, né? Conheci ele há 1 ano e meio, 2 anos atrás. 4 vezes eu fui fazer curso com ele para divulgar mulheres que atiram, chamar a mulherada para atirar, enfim. Então, assim, em nenhum momento ele deu em cima de mim ou coisa parecida. Então, assim, eu via como um profissional mesmo, não tinha... Depois de 1 ano e meio... Mas onde você conheceu ele? Peraí, onde você conheceu? Como foi o primeiro momento? No estande de tiro. Ele me procurou nas redes sociais, no qual me convidou, eu e outras mulheres. Eu já amava atirar, só que eu não imaginava ser CAC, né? E até então... Ser o quê? CAC. Explica pra galera. CAC você pode
o atirador, no caso, é esporte. Por esporte, ou você também pode ser de caça, você pode colecionar armas. Sem o CAC, o registro CAC, você não pode comprar armas. Então, assim, é um direito que te dá. Então, assim, claro, você tem que passar para o psicólogo, passar pela prova. Tá, isso, desculpa, Renata, mas isso não é um porte de arma. Não, porte só policiais. O que eu posso fazer é portar minha arma da minha casa para o stand de tiro, do stand de tiro para minha casa. Então é isso que eu posso fazer. O que o CAC pode fazer, né? Mas eu posso colecionar armas. Então, já tô com uma, Lu. Já tô pensando em outra. É uma loucura. Que nem tatuagem. E ela atira bem, viu? Toma cuidado perto dela. A Lu, se bem que eu também atirei, hein, Rê? Muito bem, Lu. Parabéns. Doutor, eu dei uns tiros. Foi legal. De fuzil, gente. Você acredita que eu acertei um? Coitado do Xandão. O Xandão tem que ficar pira ali em casa. Fique na pira, bonitinho aí, que senão ele vai ver também, né, Rê? Então, as agressões começaram quando? O primeiro mês eu já achei estranho, porque eu saía de perto. Primeiro que ele se enfiou na minha casa, eu achei estranho aquilo. E eu saí de perto dele para gravar, enfim. 1 hora depois, tá tudo bem? Passava mensagem, tá tudo bem? Chegou bem? Isso começou a me incomodar. Inclusive, eu falei pras meninas lá no SBT. Gente, eu não tô acostumada com isso. Acabou de sair de casa e tal. Então, eu já tava meio assim. E eu percebia que ele não saía do celular dele, ao invés do meu. Só que ele começou a fazer perguntas que eu, por exemplo, meu celular tá aqui, ninguém tirou de perto da minha vista. E ele ficava no celular dele, ele fazia perguntas, por exemplo, eu recebi uma mensagem aqui e ninguém pegou o celular, como é que ele sabe? Então ele fazia perguntas, falei, tem algo errado. Ele espelhou meu celular no dele, que ele é policial, né, da Polícia Civil, ele é investigador. Então ele tinha acesso às suas mensagens. Eu comecei a achar estranho, eu falei, esse cara entrou nas minhas redes, então eu comecei a perceber. Isso foi antes da primeira agressão? Sim. Aí eu já comecei a me afastar, tentando me afastar. Eric, vai pra sua casa, por causa da sua mãe. E ele, por quê? Aí começou a ser mais agressivo. Já mais exaltado. Já, terminei com ele quebrou minha casa inteira. Deu soco na televisão, tacou coisas na parede, no chão. Foi assustador. E ele não aceitava o término, né? Então, assim, a primeira agressão foi quando ele... Primeira vez... Imagina, ele quebrou a parede, doutor. Mas ele é muito forte. Eu conheci o Eric, tudo isso é uma grande surpresa pra mim, porque se mostrou uma pessoa muito boa, doce, né? Mas, desse tamanho aqui de força. Imagina ele, né, um homem daquele agredindo uma mulher. Sim, ele dava o curso de Direito, de Criminologia, para quem queria entrar, no caso, o cursinho para prestar para a Polícia Civil. Ele dá anos. Então, assim, uma pessoa super inteligente, né? Fala bem. Então, assim, eu nunca imaginava ter essa versão dele. Ele é um homem muito bonito. Sim. É um homem muito bonito. Saradão. Então ele tem um perfil aí que, entre aspas, a mulherada curte, né? E, doutor, o senhor que é neurocientista, entende, né, do comportamento humano, teve a oportunidade de encontrar, de conviver por alguns momentos, né? Acredito que gravações também. Ele participou do seu programa, né, Lu? Sim, a gente fez programa juntos, né? Ele, aparentemente, tudo normal, nenhum sinal de anormalidade? Nada, nenhum sinal, não percebi nada. Isso mostra que é muito difícil para a mulher identificar a pessoa que ela vai ter problema, né? Porque às vezes ainda existe alguém que culpa. Mas você entrou nessa relação, então realmente não tem como detectar de modo fácil. Isso é um problema que estão tentando sempre culpar a vítima. Que é um absurdo, né? A vítima é a vítima, né? A culpa é do agressor, seja que tipo de agressão é. A agressão física, a agressão psicológica é tão séria quanto a agressão física. E provavelmente a Renata também passou por agressões psicológicas. Sim, com certeza. Doutor Igor, mas o que leva um homem, inclusive da lei, a agir dessa forma? Olha só, é muito difícil de longe a gente traçar um perfil. Mas o perfil do Eric é muito próximo ao perfil do psicopata. O psicopata, existem vários níveis de psicopatia. Alguns psicopatas são aqueles que cometem crimes, os serial killers, né? Provavelmente não é o caso do Eric, provavelmente, mas existe um nível intermediário desse
psicopata agressivo, esse psicopata que agride. Uma das características do psicopata, e todos eles se enquadram, é que ele não tem empatia. Nós 4 aqui não conseguiríamos agredir uma outra pessoa, seja fisicamente ou seja ela verbalmente, porque nós conseguimos nos colocar no papel da outra pessoa e a gente sente a dor que a pessoa vai sentir se a gente for deferir uma palavra que vai agredir essa pessoa. Então a gente fala assim, eu não vou falar isso, porque ela vai se magoar, eu me magoaria se estivesse no lugar dele ou no lugar dela. O psicopata é incapaz de sentir a dor da outra pessoa. Isso é uma característica do psicopata. Insensível. Em alguns casos ele até sente prazer. Em alguns casos ele até sente prazer em agredir a vítima. Tem algumas características e pelo que você já comentou, parece que ele se enquadra muito nesse perfil psicopata. Sim, E quando foi a primeira vez que ele agrediu você no toque? Foi a primeira vez e única que ele dirigiu meu carro. A gente estava voltando de um restaurante e estávamos na rodovia. Aí ele começou a alterar a voz, perguntando quem é fulano, quem é... Tipo, ele invadiu minhas redes sociais, meus contatos telefônicos, e eu não sabia. Ele começou a perguntar um por um. Falei, gente, como é que você sabe disso que você está falando? Eu não conheço tal pessoa. Aí ele começou a ficar bravo, dirigindo, e começou a me socar. Eu nunca tinha levado um soco no baço, enfim. Eu perdi a respiração. Que era característica dele, inclusive. Sim, porque ele é reincidente, já foi preso pelo mesmo crime, já... como eu fui na corregedoria, a gente teve acesso aos outros boletins de ocorrências, então são várias vítimas, e todas as vítimas ele faz, até onde ele vai agredir, a mesma coisa. Então, soco no baço, soco, enforcamento. 2 vezes ele tentou me enforcar, que eu praticamente quase perdi a respiração, puxar cabelo. Então, assim, sempre as vítimas era a mesma coisa onde ele agredia. E o que ele falava de fato, né? Então, assim, também invadia as redes sociais das pessoas. Ele controlava a pessoa por todos os lados. Sim. Tá? Então a pessoa ficava sem saída. Sem saída. E eu falei, Érica, a gente vai bater o carro. E ele agredindo, eu falei, para. Não parava, tive que dar um chute no vidro do meu carro para chamar a atenção dele, para ele parar. E aí, do nada, ele começou a chorar. Então, ele virava bravo pra cima de mim e começava a chorar. Me perdoa. Eu nunca mais vou fazer isso. Doutor Igor, prometo. Isso é uma atitude de psicopata? Olha, o psicopata, ele é uma característica do psicopata. A inteligência acima da média. Então, todos nós nos sensibilizamos com uma criança, uma pessoa chorando. Ele chorar, principalmente uma mulher, que é conhecido aí que as mulheres são mais sentimentais. Se ele chorar, ele consegue influenciar o emocional dessa mulher. Então ela fala, nossa, mas ele é sensível, ele não é agressivo. Ele foi agressivo por algum motivo, mas na verdade ele é sensível. Tudo isso é manipulação. Tudo isso é manipulando a situação para você se manter ali no ambiente dele, no ambiente controlado dele. Então é tudo... O psicopata, como ele é inteligente acima da média, ele consegue entrar aqui e rapidinho traçar o perfil psicológico de todo mundo, falar o que você gosta de ouvir. Então, uma das características do psicopata é assim, no começo, claro, até envolver você e começar as agressões físicas e psicológicas. Eu claro, depois dessa cena horrível, eu quis terminar novamente. Aí ele veio, entrou na minha mente, né? Como o doutor já disse, as mulheres mais religiosas até podem pensar que é um problema, né, espiritual, que ele está passando por algum problema espiritual. Eu cheguei a pensar, não tenho vergonha de dizer isso. E aí eu falei, poxa, ele insistiu tanto, falei, vou dar outra chance para ele, né? Eu lembro e nesse outra chance, você lembra do vidro do carro quebrado, que eu menti, falei que era uma pedra, de vergonha. Eu não tenho vergonha de falar, Lu. Eu não tenho vergonha de falar. Porque desculpa, mas sempre que eu tocar nesse assunto, eu vou chorar, porque eu sei que tá aqui, eu não vou esquecer, né? Obrigada. O trauma tá lá dentro, tá? Essa síndrome de estresse pós-traumático, isso é muito difícil de retirar isso da mente da pessoa que foi agredida, e a agressão de uma forma muito intensa, agressões sucessivas, né? O físico, né? Ninguém deve agredir ninguém deve ser agredido de forma alguma, mas o físico, qualquer machucadinho, ele cicatriza e desaparece dali, às vezes nem fica marca. Agora, na mente, fica para sempre.
Como é que consegue entrar lá na mente da pessoa e retirar isso? Olha só, toda vez que a gente toca no assunto, a Renata se emociona, porque ela revive tudo de novo. Aí a mente recria tudo aquilo novamente. Ele me agrediu 5 vezes, eu vi duas pessoas que, claro, eu nem falo mais, eu nem me conhecia de fato. Por exemplo, nossa, você tá louca, a primeira agressão eu já tinha saído fora. Como é que você... É fácil falar quando você não está dentro dessa relação. O cara andava armado 24 horas. Dentro de casa, ele não tirava a arma da cintura. Me ameaçava psicologicamente de prejudicar minha família, matar meus amigos, matar as pessoas, porque quando ele viu que eu não queria ele dentro de casa, de todas as formas, tentando ele tirar. Então eu não sabia, Lu, o que fazer e como fazer pra tirar aquele cara. Eu tava dormindo com o inimigo. Mas entende? Até então você tinha um sentimento por ele? Não, nem chegou a ter. Não tinha mais? Não, eu tinha medo dele. Eu tenho medo do Eric. Sim, mas no momento que você tava vivendo a agressão... O primeiro mês, Lu, era só sexo, desculpa falar, porque é verdade, o primeiro mês era início de relacionamento. Não deu nem tempo. Quando ele me apertou demais nesse mês... Aí eu comecei a perceber coisas estranhas no comportamento dele, perguntar demais coisas. Então assim, aí eu já peguei asco, sabe? Assim, não quero, vai ser problema pra mim. Eu percebi em um mês, vai ser problema. Esse cara, eu nunca tive um relacionamento assim. Já namorei caras ciumentos. Imediatamente você pensou em se afastar. Sim, foi onde começou o meu inferno. Mas aí começou outro problema. Outro problema, que ele não saía de dentro de casa com uma mala só, uma mochila. Não saía de dentro de casa, me ameaçava constantemente. Ele queria tomar conta realmente. Sim, ele chegou a falar que a casa era dele. Chegou a falar que era psicopata. Que a casa era dele, que ele não ia sair. Chegou ao ponto de falar isso. Então, assim, passando por todo esse inferno, eu fui trabalhar no Ratinho 1 mês e pouco com meu braço preto, que a segunda vez que eu sabia que ele ia dar de novo um soco no baço, eu fui rápido e se defendeu. Quando eu me defendi, se aquilo pega no meu no baço... Eu acho que eu tinha desmaiado. Tava na escada de casa, que sabe? Horror. Então, assim, eu poderia ter caído desmaiado, porque do jeito que ficou preto o meu braço, se pega no baço, sabe? Eu perdi a respiração no carro. Então, assim, era constante. Então, eu morria de medo dele, não sabia como tirar ele dentro de casa. Fui trabalhar, eu virava de costas, pedia pro Luciano Amorim, nosso figurinista, sempre vestido de manga, pra cobrir. Pra esconder. Eu comecei a me calar. Quando a mulher se cala aí... tem algo aí, né? Então, assim, eu não podia pedir socorro pra você não sabia como. Se eu tivesse foto do meu celular, foto do meu celular, ele sabia tudo que eu recebia no meu celular, ele recebia no celular dele, entendeu? Então, assim, aí eu me senti... Isso era um agravante a mais, né? Porque algumas mulheres que passam pela violência não têm um homem especialista que monitora. Agora, como você... e quando você resolveu, não, agora basta, eu vou fazer alguma coisa? Eu tava pensando, sempre conversando com Deus, que eu sou bem católica mesmo, religiosa, sempre Deus em primeiro lugar. E a gente fez uma viagem, a viagem foi um inferno, 3 horas para chegar no lugar, 3 horas para voltar. Eu nunca dirigi com tanto medo na minha vida, porque constantemente ele começou a ficar do lado, olhar coisas do meu passado, por exemplo, a banheira do Gugu, que eu fiz parte lá atrás. Nossa, lembra? Tanto tempo super atrás. Super famosa a banheira do Gugu. Não, porque você falou que tem homem nessa banheira, tipo... Oi, é claro que tem homem na banheira. A banheira do Gugu, que na época, a gente sabia disso. Então, tipo, começava a me xingar, tipo, menosprezar meu trabalho. E foi um inferno na viagem, cara. Eu falei, meu Deus. E eu constantemente, eu nem dormi, porque eu fiquei com o olho aqui, com medo dele fazer alguma coisa, sabe, Lu? Lógico. Passamos um dia, porque ele forçou eu nessa viagem. Ele forçou. Eu combinei, você vai comigo. Então, assim, na volta, eu falei assim... Vim conversando com Deus o tempo todo. Eu preciso tirar esse cara hoje da minha casa. Eu preciso tirar esse cara de hoje da minha casa. Chegamos em casa, pedi comida. E cada vez ele se aproximava mais. Ameaçando matar ex-marido. E qual foi o momento que ele entrou, ficou e levou tudo do seu? Não, nesse levou dia... Levou todas as roupas, levou boné, levou pássaro, levou tudo. O que eu pensei? Eu preciso chamar a polícia pra polícia. Eu não vou conseguir chamar. Se eu pegar no meu celular, ele vai me dar... um tapa, eu vou voar, enfim. Só tem um jeito. Ele começou a perguntar quem que é fulano do nada. Eu falei, mas quem que você tá falando? Ele tava te monitorando mesmo. Ele tava com... Detalhe, eu não falava com ninguém. Ele tá com meu celular na parede, o iPhone estourou. Quando ele estourou meu celular na parede, meu iPhone, minhas coisas. Quando ele virou as costas, deu tempo de eu correr. Eu moro no estúdio pequenininho, abri a porta pelo corredor, eu gritava muito, socorro, socorro, muito, 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 pra chamar muita atenção dos meus vizinhos. E com isso ele,
você vai chamar a polícia, catou no meu cabelo, me derrubou, eu ainda lutei com ele pra não... E ele me deu um chute, aquilo, não sei se você lembra disso, que eu fiquei com a canela eu vi 2 meses e meio, ficou vermelha, bolha de sangue, preto, ficou 2 meses e meio pra sair. Então assim, hoje eu faço defesa pessoal, eu sei que chute aqui, a pessoa cai na hora. Eu caí na hora, ele começou a arrastar, eu falei, agora eu tô morta, pensei. Falei, agora, com isso, chamaram a polícia, nossa. E aí ele começou o psicológico, chorar, falar, me ameaçar, sabe assim, me ameaçar. Porque aí você se arrepende. Aí ele quer que você se arrependa. Falou, não, ele é bonzinho, ele é tão sensível. Sim. Que até está chorando. Está até chorando. Isso aí, ele está tentando manipular a situação. Ele já fingiu tomar 15 pílulas na minha frente. Fingiu, sabe? Hoje eu sei que foi tudo um fingimento, mas eu fiquei com medo. Falei, eu não quero que esse cara morra aqui na minha casa. Tentou se jogar da sacada uma vez. Catou... Em que momento ele pegou os passarinhos? O pescoço essa noite, o pescoço do meu filho, eu tenho 2 passarinhos, é um casal de ringneck, foi pra sacada, pegou o rádio e falou, se você continuar gritando, eu vou quebrar o pescoço dele, sabe? Ai, que absurdo. Cara, isso pra mim, essa cena, e eu lembro que ele me disse que uma das ex-mulheres dele era tão maluca, porque todas pra ele falava mal das ex-mulheres. Só que tudo que ele falava era que ele fazia com elas, e não que elas faziam com ele. Então, inclusive o cachorro, essa cena do passarinho, ele falou que ela é tão maluca, mulher minha. Ele contava a história Sim. que ele fazia com ela, só que ele contava ao contrário, dizendo que ele sofreu isso. Sim. Ele sofreu isso. Sim. Falando que, imagina, ela achou que eu ia jogar o cachorro dela na sacada, onde já se viu. Quando ele me contou isso, até então eu sei, falei, nossa, mas por quê? Né? Todas elas falam mal dele, todas elas processam ele, inclusive ela processou ele também, enfim. Eu achei estranho, mas quando ele fez isso com rádio, eu falei assim... Aí a sua ficha caiu. Aí a ficha caiu. Entendi. E eu vi que se eu não parasse de gritar ou coisa parecida, ele poderia sim quebrar o pescoço do rádio, e depois tinha a Súria, né, que ele poderia fazer a mesma coisa. Então assim, o tempo todo ameaçando, o tempo todo. Eu vivi um inferno. Lu, a Renata, ela tomou uma atitude necessária, mas talvez o modo um pouco arriscado, né? Até pelo desespero. Você tem um consultor jurídico, né? Que pode dar algumas dicas para as mulheres que estão nos assistindo de como fazer isso de modo mais seguro. Que é uma situação, principalmente... E depois o doutor Igor precisa falar como lidar com esses psicopatas, né? Eu quero chamar o doutor Isaías Fará. Doutor Isaías Fará. Como uma vítima de violência... deve proceder num caso desse? Boa tarde, Lucimara, colegas, o público. É um prazer estar aqui com vocês para tratarmos desse assunto tão importante para a sociedade brasileira e que muitas vezes não é bem descrito e as pessoas, né, os agredidos, principalmente as mulheres, não sabem o que fazer nessa situação ou se sentem acuados, com medo. Vamos lá. Primeira coisa que o agredido deve fazer é ir até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, o famoso BO. Correto? Perante a Polícia Civil do seu estado, da sua cidade, vá até a polícia, faça um BO. Ato contínuo, né, logo na sequência, já deve também acionar um advogado, se não tiver essas condições, o defensor público, a defensoria pública do seu município e até mesmo o Ministério Público. Aqui é importante considerar também, é uma coisa muito relevante, que a violência, ela não necessariamente ela é simplesmente física. Ela pode ser sexual, psicológica, moral, patrimonial, ou seja, qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de situação na qual você se sinta ofendido de maneira muito contundente e que você se sinta prejudicado por isso, você deve ir até a delegacia para fazer esse BO. E aí sim você inicia esse processo e talvez até algumas medidas protetivas já podem ser solicitadas. Agora, doutor Igor, psicopata, como que a pessoa pode perceber que um cara que está tomando uma atitude dessa é um psicopata? Olha, não tem outra explicação. Para determinar se um indivíduo é um psicopata, ele precisa ser acompanhado. Eu não posso afirmar aqui que é o caso do Eric, mas eu posso garantir que se enquadra muito, pelo que o relato da Renata, ele se enquadra no perfil psicopata. Tá? Não tem o mínimo de empatia, a recidiva, ele já fez isso outras vezes. Então o psicopata ele sempre vai fazer
a mesma agressão e de modo muito parecido. Se pegar os grandes nomes da psicopatia que já foram estudados nos Estados Unidos, eles sempre agiam da mesma forma. Quem acompanhou o caso do maníaco do parque, ele sempre agia da mesma forma. Então a polícia, como a polícia sabe disso, a parte de inteligência, ela consegue mapear e saber, ó, ele age dessa forma, então ele vai agir novamente da mesma forma. E é assim que a polícia com inteligência consegue chegar. Agora, a mulher que está sofrendo esse tipo de ameaça, agressão física, agressão psicológica, essa mulher, ela precisa pedir ajuda. Às vezes a mulher não pede ajuda porque ela é envolvida. Então imagina... E depende, né? Imagina um homem que tem acesso a toda a sua vida, que nossa vida está no celular hoje, e ele tem acesso a tudo. Eu imagino aí as suas contas bancárias, suas redes sociais, seus relacionamentos, enfim, família, e ele sabe de tudo. E aí essa mulher fala assim, não, agora não sou mais eu apenas que está correndo risco. Agora estou correndo risco meus amigos, meus familiares, então é melhor me calar. Ainda você conseguiu forças, pediu ajuda, né? E quantas mulheres estão sofrendo agora? É interessante as pessoas que convivem com essa mulher perceber alterações de comportamento, alterações bruscas de comportamento. Ela sempre foi muito para cima, sempre foi muito extrovertida, e agora ela está cabisbaixa, agora ela está no canto dela, ela não conversa, não se relaciona, não vai mais na festa. Os amigos perceberem isso e tentar ajudar ela de alguma forma. Às vezes até pedindo ajuda policial. Ó, vamos lá ver o que está acontecendo com ela, porque a mudança foi repentina e foi após o início desse relacionamento. Essa mulher está em sofrimento, ela não tem forças para pedir ajuda. Quem está de fora tem a solução para o problema de todo mundo. Já perceberam isso? Que todo mundo que está do lado de fora fala assim, não, é fácil, é só você fazer assim que já resolve. Quando você está no olho do furacão, você não consegue pensar de outra forma, você não consegue encontrar uma saída. E aí, às vezes, muitas mulheres se submetem a isso. Hein, Salatiel? É importante... Você está lendo uma estatística aí? Sim, tem uma estatística. Mulheres sofreram agressão, como que é? É um número absurdo. Eu peguei aqui uma estatística: 27% das mulheres entre 15 e 49 anos sofreram violência doméstica durante a vida, diz estudo da J-Lancet. Então, é um número absurdo, e esse estudo foi realizado em 161 países. Então, é um problema mundial. Sim. Sim, sem dúvida. É um problema mundial. E ao que parece, esse perfil comportamental masculino, qualquer lugar do mundo, ele se repete. Tá? Só é interessante frisar aqui, porque não é todo homem que tem esse perfil agressor. Então, às vezes as pessoas acabam colocando todo mundo dentro da mesma balança, e não é assim. Embora, né, comportamentos psicopatas são muito, muito mais frequentes nos homens do que em mulheres. Quando acontece algum tipo de agressão oposta, a mulher para o homem, né, normalmente vira notícia, porque é muito difícil de acontecer. A gente tem poucos casos aí, poucos exemplos de mulheres psicopatas. Destaque aqui o caso da Suzane Richthofen. Ela é uma psicopata feminina clássica também. Entendi. Ô Sete, eu quero fazer mais uma pergunta para o Dr. Isaías Fará, tudo bem? Fala tudo para eu ouvir. Alô? Beleza. Dr. Isaías Fará, como funcionam as medidas protetivas para garantir a integridade da vítima neste país? Bom, Lucimara, em relação às medidas protetivas, nós devemos citar principalmente, a primeira delas é o afastamento do agressor, inclusive com uma distância mínima, proibição de frequentar certos lugares no mesmo horário, ou proibição de frequentar determinados locais que a vítima tenha, né, uma rotina, um cotidiano naquele local. Para a proteção da família, alimentos provisórios quando a vítima é vulnerável, então obrigar o agressor a pagar alimentos provisórios, inclusive a guarda também dos filhos e proibição de visitas, né, até que o caso seja julgado e até que realmente seja constatada as situações de fato daquele caso concreto. Doutor Igor,
eu quero saber do psicopata. Como é que a gente percebe se esse agressor é psicopata ou não? Porque se ele for psicopata, é mais grave ainda. Não, ele vai repetir. Nem todos os psicopatas são agressores. Existe o psicopata grau moderado, grau leve. Esse psicopata, ele não agride ninguém. Esse psicopata, só que ele não tem empatia. Ele é basicamente o... Qual que é o nome daquela pessoa que dá golpe nos outros? Tem um nome para isso, me fugir. O estelionatário. O estelionatário, ele é o psicopata grau leve. Valeu, Xandão. O psicopata o estelionatário é o grau leve. Ele não agride ninguém, mas ele não fica nem um pouco, vamos dizer assim, chateado, triste em passar uma outra pessoa para trás, passar a perna na pessoa. Aliás, isso inclusive motiva ele a fazer mais, a fazer novamente. Esse psicopata, grau leve, normalmente ele atinge níveis de hierarquia numa empresa, numa organização empresarial, por exemplo, ele chega com uma velocidade muito grande, porque ele sai puxando o tapete de todo mundo. Doutor, ninguém aqui em sã consciência vai puxar o tapete do seu semelhante, né? E quando ele é tudo isso? Por exemplo, uma das vezes que ele me agrediu no sofá, me enforcou muito, depois começou a chorar, falou, me perdoa, nunca mais, virou do nada e falou, ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Eu falei, quem vai fazer de novo? Aí ele vira, chora de novo, depois volta a ser um monstro. Tipo, ele é bipolar também. Isso, ou ele tem um transtorno de personalidade, tem múltiplas personalidades. Não pode ser um tipo que ele esteja fazendo. Pode ser, mas só pode determinar isso acompanhando de perto ali o caso. Pode ser um tipo, ou pode para envolver você, porque ele é agressivo, mas ele também é emotivo. E talvez existe essa voz que fala. Imagina você uma religiosa. Você fala assim, nossa, ele está possuído. Existe uma outra pessoa, uma outra entidade ali. Ele não poderia estar fazendo isso de propósito para ela pensar que é isso para perdoar ele? Provavelmente é isso. Esse é vamos dizer assim, a ideia dele. A ideia dele era ela. Ela fala assim, não, mas não é ele. Ele é tão sensível, ele é agressivo, mas quem é agressivo não é ele, é outro espírito que invade o corpo dele e faz ele agressivo. Deixa eu dar mais uma chance pra ele. Terceira, quarta, quinta. Agora, isso me parece que é uma característica de pessoas agressivas, saberem compensar, né? Talvez para manipular mesmo, para não perder o controle da situação. Exatamente, para manipular. Porque todas as histórias que a gente escuta, a pessoa sempre relata, não, mas essa pessoa é muito boa comigo, é atenciosa, é carinhosa e tem esses surtos. É bem característico. Deixa eu falar aqui um perfil do psicopata. Provavelmente quem está assistindo aí conhece um psicopata ali por perto. Repito, nem todo psicopata comete crime, tá? Mas todo psicopata, primeiro, é inteligência acima da média, é extremamente inteligente, manipulador. O psicopata, ele sempre diz o que você quer ouvir. Imagina você num ambiente em que todo mundo é contra você, mas tem alguém que fala assim, nossa, eu sei muito bem o que é isso, eu vivenciei isso. Você começa a criar empatia com essa pessoa. E aí você começa a se aproximar, nós vamos nos aproximar de pessoas que têm se parece com a gente de alguma forma, e aí ele começa então a descobrir coisas além de você, consegue descobrir seus pontos fracos, vocês conseguem se envolver. Se for um homem e mulher, não é raro de acontecer relacionamento, porque dizem que eles são muito sedutores, tem um poder de sedução muito grande. E o psicopata, ele é pau para toda obra. Se eu chamar você, Salatiel, para encher a minha laje na lata domingo à tarde, você vai falar assim, olha, eu gosto muito de você, mas desculpa aí, não é melhor. E o psicopata fala assim, não, vamos lá resolver. A gente pega a lata. Os psicopatas são pau para toda obra e nós gostamos de pessoas que estão nos auxiliando a todo tempo. E aí quando você pensa que não, você já está na armadilha. Ele cavou tudo isso que ele faz, de ser pau para toda obra, cavando ali uma armadilha para você cair dentro. Quando você pensar em acordar, você já está lá dentro, sem nenhuma possibilidade de pedir ajuda. Aí você começa a ficar introspectivo. E aí entra os amigos, a família, percebe que aconteceu alguma coisa. Vamos pedir ajuda, vamos ajudar fulano ou fulano. Doutora, e qual é o grau do psicopata, daquele que é
doce, que nem o Eric, né? É doce. Mas também foi julgado por estelionato. Mas assim... E foi comprovado isso. Então, também assim, por estelionato. Então, furto, ele me roubou, furtou. Psicopata desse tipo que ela tá falando, mas é sedutor, né? Sedutor. Bonzinho, e no final ele mata. Ele é matador. Por quê? Tem um ditado por aí que fala assim, o diabo ele não aparece com chifre e rabo, senão você detecta isso logo de cara. Ele é sedutor, não necessariamente precisa ser belo. E esse é um perfil do Eric. O Eric é um homem bonito, um homem forte, mas não necessariamente ele precisa ser bonito, mas ele tem uma conversa boa. Tem. Como ele é muito inteligente, ele sabe falar sobre tudo. Já ouvi muitas pessoas falar assim, como que o maníaco do parque, que não era um homem bonito, conseguia levar aquelas mulheres ali? Na conversa, na hora de falar o que elas falava o que elas queriam ouvir, prometia coisas que elas gostariam de ter. Principalmente hoje em dia, em época de redes sociais, as pessoas já se apaixonam pelas conversas. Já chegam completamente envolvidas. O senhor acha que a Renata, ela poderia ter acontecido o pior? Claro, poderia, com certeza poderia. Qual a sua opinião que ela conseguiu se sair dessa situação? Ela não teve outra alternativa a não ser pedir ajuda. Ela conseguiu sair, por exemplo, se ela morasse numa casa muito, muito grande, que ela não tem vizinhos próximos para pedir ajuda, talvez teria acontecido algo pior. Sim. Mas ela tem vizinhos próximos, ela abriu a porta, já tem acesso aos outros amigos e ela pediu ajuda. E aí ele não consegue... vamos dizer assim, enfrentar todos ao mesmo tempo. Um outro detalhe sobre o psicopata. Não sei se é o perfil do Eric, eu não conheço o Eric. Todo psicopata ele é covarde. Todo psicopata é covarde. O psicopata não enfrenta alguém do mesmo tamanho dele, do mesmo perfil físico dele. Psicopata nenhum. Psicopata só quer uma mulher, a mulher indefesa, a mulher pequenina. A Renata é uma mulher grande, mas o Eric era um homem muito forte, um cara malhadão. Ou criança. Esse é o perfil da vítima do psicopata. Você nunca vai ver o psicopata... o psicopata agrediu um homem de 1,90 m fora. Não, isso não vai acontecer. Raramente vocês vão encontrar o perfil dele. Então, o psicopata, ele é sempre covarde. Ele nunca enfrenta alguém que possa oferecer resistência para ele. Como você está lidando com tudo isso nesse momento? Ele foi retirado da minha casa, né, com os policiais, ele furtou chave do carro, chave de casa, ele voltou na maior cara de pau no dia seguinte, eu desapareci, Lu. Eu fiquei 2 meses praticamente morando na casa de amigos, com muito medo do Eric, medo de ter contato com ele, porque eu sabia que ele queria novamente entrar na minha mente, ameaçar de forma, enfim, que eu não conseguisse talvez sair. 2 dias depois saiu, fiz o boletim de ocorrência, fiz as medidas protetivas, saiu, menos de 2 dias depois. Então assim, mesmo com a medida protetiva assinado tudo por ele tentou invadir minha casa de novo, inclusive depois de 15 dias que a polícia retirou ele foi preso. Então ele ficou preso durante 11 meses, prisão preventiva durante 11 meses. Durante esse percurso, Lu, eu sou CAC, como eu te disse, eu faço terapia com o Dr. Flávio, participo de ONGs, eu falo palestras, sabe? Para o empoderamento feminino, fazer com que a mulher entenda, se não passou isso com você, graças a Deus, mas se um dia chegar próximo de acontecer, você já vai estar preparada para. Então, assim, detectar, de certa forma, no início. Esse é um trabalho muito importante que você está fazendo, Renata, de levar essas informações para as outras mulheres. Sim. Elas podem identificar isso no começo do relacionamento. Você identificou logo, mas tem mulheres que vão identificar depois de anos. Depois de anos, né? Então com isso eu faço defesa pessoal, com prazer eu falo isso nas palestras, sabe? A superação, como eu consegui sair, porque eu sei que tem várias vítimas, então assim, com base das vítimas do Eric, as que poderiam vir, as vítimas do Brasil todo, né, que passam por isso, cara, mulheres que não passaram ainda, cara, elas têm que saber detectar. Então assim, é um trabalho bem bonito que o Instituto MELS faz, e eu quero fazer parte pro resto da vida, eu quero falar da minha experiência, o que eu puder ajudar eu quero, porque assim, eu achei que estava sozinha, você não tá sozinha,
como eu falo, né? Eu imaginava assim, poxa, e agora o que eu vou fazer? Eu tô perdida, eu vou pra onde? E eu fui acolhida por amigos, conheci pessoas incríveis como o Pazini da G16, do stand de tiro, que foi um paizão pra mim. Então, assim, eu tive várias pessoas que me ajudaram, pessoas que não me conheciam. Então, assim, você cria isso, sabe? Você acaba... Então, assim, você não tá sozinha. Não tá sozinha. Medo, sentir medo, como eu disse, vergonha, mas você tem que denunciar. A importância de denunciar, senão você vai morrer. Você corre um grande risco. Você que tem filho, então, imagina a sua criança vendo a mãe ser espancada. O que vai tornar a cabeça dessa criança? O que ela vai ser? Sabe? Então, assim, você tem que, de alguma forma, pedir ajuda, denunciar. Não pode ter medo. Como eu disse, medo eu tive, mas eu fui até o fim e eu vou até o final. Não é à toa que o Eric foi condenado 12 anos de prisão. Tô falando em primeira mão aqui. E então, através assim, de você, né, Renata, descobriram-se várias agressões. Vítimas, e se não fossem as vítimas também terem denunciado, talvez não teria proporcionado todo esse tempo de prisão, ou então nem poderia não ter pegado todo esse tempo, mas assim, foi um trabalho constante. Eu ando com os olhos nas costas, eu falo, porque assim, minha vida mudou completamente, eu não frequento mais lugares que eu frequentava, eu tive que blindar meu carro, farmácia, tudo, assim, tudo que eu posto depois de horas que eu saí. Então assim, mas vai ser assim durante o resto da minha vida, Lu. Eu tive que me adaptar, porque eu não quero morrer. Como eu disse, aqui, mata primeiro aqui, sabe? E leva pro resto da vida. Por isso a importância de uma terapia, por exemplo. A terapia é fundamental. E quer ver que é uma prova de que a Renata há lesões graves ali na mente? Renata, desculpa, vou fazer a pergunta. Você dorme tranquilamente hoje? 8 horas todas as noites? Não. Aí. Eu durmo 2 e 2 horas. Tem dias que eu tenho um pesadelo, que eu lembro de algumas coisas. Isso já tem 11 meses, tá, gente? Mas aí eu levanto, faço minha oração, tipo, sabe, eu tento... Isso, buscar forças, sabe, pra continuar, porque eu tive muito medo, e tenho ainda, mas assim, a minha força de vontade de viver, de estar viva, e de ajudar as outras mulheres, para que não passem por isso, se passam, para que elas procurem ajuda, cara, isso me... Hoje eu tô mais forte, eu tô chorando porque eu tô relembrando, Lu, mas hoje eu sou uma mulher mais forte. Eu me sinto mais forte, entende? Então, assim, não sei, talvez que tinha que acontecer comigo para que eu pudesse ajudar as outras mulheres, sabe? Então, assim, não tem... Hoje, eu tinha vergonha no início de falar que eu apanhei, porque ninguém quer falar, a mídia, por exemplo, me aparecer na mídia, desde quando, 24 anos na televisão, eu nunca queria aparecer na mídia com uma posição ruim dessa, pô, ela foi agredida. Não, mas já que aconteceu, eu fui pra mídia justamente pra quê? Pra alertar as outras mulheres, entende, Lu? Então, e graças a isso muitas apareceram e também denunciaram. Virou uma questão de responsabilidade social. Sim. Agora, falando das sequelas, hoje, você se sente preparada para um novo relacionamento? Como que você imagina a sua vida sentimental? Daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos? Para falar bem a verdade, eu não penso em ter relacionamento mais. Aí as pessoas até... você não pode generalizar, você não pode... Não é isso, gente. É que você fica mais sensível e mais atento aos sinais. Como o doutor disse, tem muitos psicopatas por aí. O que é bom. Daqui pra frente não é você ruim. Ficar mais atenta. Sim, então assim, eu nem penso mesmo. Penso nesse projeto, ajudar mulheres... tocar minha vida, enfim, como empresária, no programa do Ratinho, que pelo menos a gente ri muito lá, né, Lu? Lá é um circo. Eu amo demais aquele lugar, que todo dia sai de lá dando risada. Então, querendo ou não, é uma terapia, de certa forma. Entendeu? Super terapia pra mim. Então, assim, e tô continuando a minha vida, mas, por exemplo, o meu condomínio onde eu moro mudou totalmente a estrutura de segurança por causa do Eric. Então, assim, foi um ponto positivo também pra segurança de todos, vamos dizer assim. Então, assim, tudo mudou, mas eu tô mais forte. Juntas somos mais fortes, juntos somos mais fortes, eu falo isso. Renata, precisa entender, já falei isso daqui, mas que você vai arrastar isso de você ficar, não, mas aquele ali é desse jeito, aquele é desse jeito, mas a maior parte dos homens são de bem, são homens bons, com perfil bom, né? E você vai ter que se abrir para os relacionamentos no futuro. Você é uma jovem ainda, tem muitos relacionamentos saudáveis pela frente, aí espero que tão logo você reate aí com algum homem especial que mereça todos os seus cuidados e carinhos. Obrigada, doutor. Obrigada, Lu.
Obrigada, nossa, mas obrigada pela oportunidade de estar falando, de estar passando essa minha experiência para todos e, como eu disse, eu quero ajudar. Com certeza já está ajudando. Eu acho que o caminho que a Renata percorreu, falar, por exemplo, da ONG, já traz vários insights, né? Já dá uma luz para quem está vivenciando isso e não sabe o que fazer, porque eu acho que a pessoa fica um pouco bloqueada também ali, né? Tipo, fica sem saber para onde ir, quem que vai, a quem eu procuro, a quem eu vou recorrer. Né? Então, se tem uma instituição que acolhe essas mulheres, sim, que ajuda essas mulheres, né, ela sabe que ela não está desamparada. Ela tem onde buscar ajuda e ajuda com, vamos dizer assim, com experiência, né, de quem já atende mulheres que infelizmente são vítimas desse tipo de agressão. É um trabalho muito bonito, junta a defesa pessoal com o Célio, o psicólogo Dr. Flávio. Então, assim, é um empoderamento feminino, como eu disse, né? Se isso não aconteceu, mas pelo menos te deixar esperta, né, atenta aos sinais. Né? Mas a sua orientação, Rê, para essas mulheres que têm medo, umas têm medo porque, primeiro, umas gostam do companheiro, acham que vai mudar, tem sempre essa esperança, ele vai mudar, não vai ficar sempre assim, tem o dom do perdão. Eu não Outras acredito. Dependem financeiramente. Esse tá o problema. Essa é mais difícil, porque ela é dependente, ela é totalmente dependente dele. Ela tem que buscar a independência de produto. Isso aí. É um trabalho, realmente, para elas é mais difícil. Isso porque ela precisa de uma ajuda psicológica, ela precisa de uma qualificação para colocar essa mulher no mercado, para ela conseguir se sustentar sozinha, né? E existem instituições que ajudam essa mulher também. Então, mulher, tem ajuda para todos os lados. O que não pode é você sofrer calada, sofrer sozinha. Tem essa ajuda. Bom, ele foi processado. E qual foi a sentença dele? 12 anos, 5 meses e multa. E também perdeu o cargo público dele. Foi exonerado do cargo, porque ele é policial. Sim. Então, assim, não com base na minha história, mas juntando tudo, né, de todos os boletins, todas as vítimas e também, no meu caso, foi o que aconteceu. Foi um trabalho bem... A minha advogada, doutora Elisângela Brunner, Corregedoria da Polícia Civil fizeram um trabalho incrível, doutor Bruno Amato, excelentíssimo juiz, sabe? É o Ministério Público. Então, assim, de verdade, eu não esperava tanto assim. E eu sou grata de verdade, de verdade. E agora, Lu, ele apelou, né? Que você pode apelar. Então, com a apelação dele, nós apelamos também por 2 crimes que ele foi absolvido, né? E a gente vai lutar aí. Agora está no Tribunal de Justiça e 3 desembargadores vão oficializar aí em breve, espero. Mas ele vai cumprir preso, tá? Continua preso, vai cumprir preso até o resultado final, que acho que daqui 2 semanas, no máximo, a gente está... O Sete, eu quero fazer mais uma pergunta para o doutor Isaías. Doutor Isaías Fará, neste país da impunidade, o senhor acha que ele deve ficar quanto tempo preso, cumprindo a pena? Em relação à possibilidade de redução da pena do réu, sim, ela é possível, né? Nesse caso, foi estabelecido a pena acumulada de 12 anos. Aí, como teve uma variedade de crimes, teria que ser verificar exatamente na sentença quais os tipos de crime, né? Qual é a condição, mas sim, a lei penal ela prevê, né, no seu artigo 33, também a lei de execução penal, que o réu ele pode ter direito à progressão de pena, chamada progressão de pena. Então, dado certo tempo que ele já está cumprindo uma pena, a depender do seu regime, ele pode ir solicitando uma redução, também de acordo com a avaliação social, ou seja, se ele teve, né, uma melhora ali no seu quadro psicológico, por exemplo, ou enfim, de acordo com as respostas, tudo isso analisado, e aí tem-se a possibilidade de uma redução de pena e até modificação do regime, por exemplo, de um fechado para um semiaberto e assim por diante. Também é levado em consideração se ele trata-se de réu primário, por exemplo, né? Se tem antecedentes, o tipo de crime, se é crime simples ou crime hediondo, enfim, diversas situações que em cada caso devem ser analisadas para que ocorra essa redução. Mas na prática não pode se afirmar exatamente quanto tempo ele vai ficar preso, né, dentro do linguajar popular, que seria dentro da cela no regime fechado. O que daria para estabelecer
é que existe sim a possibilidade de ser reduzido, né, esse prazo da pena, inclusive substituído, se foi o caso, por exemplo, de um regime fechado, e para um regime semiaberto, e também de acordo com a evolução psicológica, né, da avaliação social do réu. Isso te assusta, Renata? Uma hora ele vai sair de lá. E o problema maior da gente é que ele vai sair antes, né, doutor? A gente sabe que não vai ficar. Infelizmente, a lei brasileira ela é muito branda. Ela houve uma evolução ao longo dos últimos 30 anos. Se a gente fizer uma comparação com o seu caso e o caso da atriz Daniela Pérez, o assassino pegou 19 anos. No caso do Eric, pegou 12 anos. É um número que chega até a ser próximo, né? Ele cometeu um assassinato ali. Então, eu acho que houve uma evolução. Mas ainda, nós estamos muito distantes, mas muito, muito, muito distantes de punir adequadamente os criminosos. Um agressor de mulheres, ele vai tornar a fazer novos crimes, ele vai se relacionar com outras mulheres, ele é um homem jovem, é um homem belo, as mulheres vão se interessar por ele, e mais mulheres podem sofrer com esse tipo de relacionamento. Não é uma doença, né, doutor? Não, a psicopatia não é uma doença. É um cérebro que funciona de uma forma, vamos dizer assim, diferente. Então existe uma área no cérebro que controla as emoções, que todos nascemos com essa área, chama de sistema límbico, e por alguma razão o sistema límbico do psicopata ele funciona de forma diferente. Então, o que causa tristeza em outras pessoas, nesse indivíduo, não causa tristeza nenhuma, né? E então ele não consegue ter empatia. Tem alguns sinais, muito difícil da mulher identificar isso, é muito difícil. Mas existe mulher psicopata também, é muito mais difícil de acontecer, mas existe. Eles sabem, com o advento da neurociências nos últimos 20 anos, eles descobriram áreas no cérebro do indivíduo que estão relacionadas com a psicopatia. Uma dessas áreas chama de amígdala cerebral, é uma área relacionada ao medo. Então o psicopata ele não tem medo da punição. Então, principalmente, vamos imaginar aí um indivíduo psicopata policial ainda. A gente sabe que existe um corporativismo, né? O policial, quando mostra a identidade de policial, os demais policiais falam assim, não, a gente está falando com um colega de trabalho aqui. Então existe esse corporativismo. Então, provavelmente existia essa ideia de que, bom, vão acreditar mais em mim, que sou da casa, como diz, ou nela. Ele chegou a falar isso para você? Quem vai acreditar em você? Ele já chegou a utilizar esse termo? Já. O Eric já fez várias coisas assim para entrar na minha mente, e principalmente essa coisa de chorar, tá bravo de novo, chorar, tá bravo, tentar se matar na minha frente, simulação, me deixou assim muito assustada, que eu não sabia se ele realmente ia se matar. Imagina aquela cena dentro da minha casa, eu não queria ver aquilo, então eu ia toda vez, calma, eu enfiei o dedo para ele cuspir os 15 remédios que supostamente ele fez com que eu imaginasse que ele tomou. É doentio, assim, afeta tanto a nossa mente que você... Chegou uma hora que eu tremia tanto que eu falei assim, cara, eu não conseguia respirar, de tão nervosa que eu fiquei. E eu sou uma pessoa super, né, Lu, sorridente, brincalhona o tempo todo. Super calma. Deixa eu contar um caso aqui, eu não acompanhei esse caso. Uma aluna, eu sou professor universitário, na pós-graduação, uma aluna estava conversando com a outra. E eu estava ali aguardando os demais alunos chegarem do almoço para a gente retomar a aula. E uma aluna, ela estava falando com a outra aluna, falou assim, não, ele tá onde eu estou, ele está. Onde eu estou, ele está. E aí desculpa, mas do que vocês estão falando? Ela falou, não, professora, é porque na cidade onde eu moro tem um homem que ele fica muito, muito no meu pé, ele fica contando história, ele não conta nada de ruim. Ele não me coloca em pânico, assim, olha, vou pegar você, vou matar você, não é nada disso. Mas ele estava como se fosse galanteando ela, só que onde ela estava, ele estava junto. Então ela foi para uma cidade e assim, sem querer, nossa, você aqui. Aí ela foi numa outra cidade, em outro lugar, nossa, você de novo aqui.
E ela achou aquilo estranho. E ela falou, professor, o que você acha? Eu falei, esse homem é um psicopata. Você precisa pedir ajuda. Você é casada? Eu sou. Falou, ó, seu marido precisa saber disso. Vocês juntos precisam resolver esse problema. Tá? E aí eu contei pra ela, falei, ó, todo psicopata é covarde. Aí ela falou assim, nossa, você me falou isso? Aconteceu. Um dia eu estava num lugar e ele também estava. E meu marido, por exemplo, foi numa loja, aí meu marido chegou, me abraçou, ele ficou todo sem jeito, desconcertado e arrumou um jeito de ir embora. Então, onde ela estava sozinha, esse homem também estava. Onde ela estava acompanhada, esse homem nunca estava. Vocês perceberam que há coincidência, há um tipo. Ele estava o quê? Cercando ela e em algum momento ele ia atacar. Em algum momento ele estuda, são inteligentes, sabe o perfil, rapidinho consegue saber o seu deslocamento, o que você faz, para onde você vai, e aí ele está sempre ali no lugar certo. Monitorando. Qual que era a ideia? Eu não sei se isso aconteceu no caso dessa aluna, mas vamos imaginar, meu pneu furou. Quem tá lá para consertar o pneu dela? Ela falou assim, nossa, que pessoa agradável, né? Aconteceu alguma coisa, quem tá lá? Fulano, nossa, me salvou de novo. Começa a criar um vínculo. Ele sabe que isso vai criar um vínculo até o momento que ele começar a dominar a situação, envolver, é quando ela pensa que não tem mais saída. O marido descobre alguma coisa, vai começar a suspeitar, aí a vida dela se torna um inferno, né? Nessa conversa eu consegui alertar e eu tenho certeza que essa mulher conseguiu se livrar disso, porque às vezes é uma dica que você dá. Sim. Essa palestra que você faz, uma palavra que você fala, acende, ilumina a mente das outras mulheres, fala, nossa, está acontecendo comigo, devo pedir ajuda. É isso que eu percebi. Sabe o que me intriga? No momento que ele pegou os pássaros e ficou na frente dela querendo matar os pássaros, ele poderia ter matado? Poderia. E Sim. Por que não matou? Qual era a jogada? Porque se ele matasse, talvez ele ia desencadear nela uma situação de pedir ajuda, ou de lutar, ou de pedir ajuda. Ele não quer. O psicopata não quer se enfrentar, não quer que ninguém enfrente. Então, ele apenas colocou medo. Isso daqui, eu vou matar o bicho que você ama. E isso daqui é um castigo psicológico para a pessoa que tem afeto naquele bichinho ali, tá? Ele poderia fazer, mas a inteligência dele diz aqui, peraí, se eu fizer, ela continua sofrendo, mas ela vai pedir ajuda, e eu não quero que ela peça ajuda. Porque se ela pedir ajuda, por isso ela pode chegar aqui, e eles são inteligentes o bastante para saber que a cadeia não é um lugar interessante. Então ele vai colocar ela nesse sofrimento psicológico, ou também, com um, com o outro. Ou também romper o vínculo, né? Essa atitude dele poderia fazer com que ela colocasse ali um... Mas é interessante o que você colocou, porque o vínculo já foi rompido, o vínculo afetivo já não tinha mais. Ela estava ali por algum tipo de pressão no relacionamento. Ela já não tinha mais, enfim, sentimentos. Aquela paixão das primeiras semanas do relacionamento foram embora, porque agora a visão dela era encontrar os defeitos, e aí começaram a aparecer, né? Sim. Quando o cérebro está apaixonado, existe um sistema para isso no cérebro, para não enxergar o defeito da outra pessoa. Existe um sistema para isso. Não é uma falha, né? Mas foi feito justamente para, se você logo de cara encontrar os defeitos da outra pessoa, você não se permite se relacionar. Por isso esses indivíduos conseguem encontrar relacionamentos. Aí muitas mulheres vêm sofrendo com isso. E qual foi o momento, Rê? Qual foi o momento exato que você conseguiu se desvincular? Qual foi o momento? O que estava acontecendo naquele momento que você disse, não é verdade, eu não gosto dele, foi uma ilusão, foi uma mentira? Qual foi o momento? O que estava acontecendo nesse momento? Não, no primeiro mês, Lu. Eu já não falei, não quero esse cara, vai ser problema pra mim. Foi quando eu terminei, quebrou minha casa. Eu me lembro que você comentava. Você comentava comigo. Você dizia, não dá, não tá certo. E a gente ainda falava, bom, pode ser que mude. Sim. Né? Tá passando por alguma situação. Sim. Sabe, Sarah? Foi uma coisa impressionante que aconteceu. Sim. E de repente ele se mostra quem ele realmente é. Quando ele perde o controle da situação, começou a ficar pior, mais agressivo, e mais agressivo, e mais agressivo. E eu via que se eu continuasse, poderia morrer. Eu vi a morte de perto várias vezes, Lu. Quando ele me enforcou 2 vezes no sofá,
Eu cheguei a perder praticamente a respiração, sabe? Horrível, horrível. Então, assim, cenas absurdas. Imagina eu dormir do lado. Você acha que eu dormia? Lógico que não. Não tirava a arma de perto dele, cara. Surreal. Era uma ameaça constante, né, doutor? O tempo todo, era um sofrimento constante. O tempo inteiro mostrando uma arma. Dentro de casa, você se relacionando. Presa dentro de casa, eu não conseguia sair. E ela sem arma. Quando ela vai... Podia pegar uma arma também. Quando ela vai pro trabalho, ele sabe com quem ela tá conversando no WhatsApp. Peraí, ele sabe de tudo que eu tô fazendo aqui. Agora, doutor, quanto mais tempo durar essa situação, não vai aumentar mais a possessão dessa pessoa? Se ela tivesse, por exemplo, assim que ela detectou, não, esse cara não é pra mim, vai me causar problemas. Se ela tivesse tomado ali uma medida radical. Logo no começo? Sim, a reação dele poderia ser uma reação preocupante ou teria sido mais fácil? Sim. E no caso da mulher que está vivendo isso agora, quanto mais tempo ela demorar para tomar uma atitude, não vai ficar pior? Acho que sim. Acho que quanto mais cedo acontecer, mais ele se desvincula dela e vai buscar outra Ele já vítima. estava buscando outra vítima. A Lucimara sabe disso, né? Nossa, mas foi muito rápido. E eu tava junto também. Eu vi. Eles não ficam Foi sem... duro de explicar Nunca ficam pra fofa lá. sem alguém para agredir, a não ser que seja estratégico. É possível. Psicopata, os grandes serial killers americanos, ficaram anos sem praticar nenhum tipo de agressão. 4 anos depois, tornaram a fazer do mesmo jeito, da mesma forma. Então a polícia sabe, essa é a impressão digital desse serial killer. Então, esses psicopatas de grau leve, que são estelionatários, eles conseguem tranquilamente levar um relacionamento com várias mulheres ao mesmo tempo, extorquindo várias mulheres ao mesmo tempo. Eles conseguem lidar muito bem com o perfil de cada uma. Inicialmente eles são, entre aspas, do bem, bonzinhos, legaizinhos, mas posteriormente eles mostram a cara porque ninguém consegue esconder a verdadeira personalidade por muito tempo. Uma hora ele mostra quem ele é. Com certeza. Bom, Renata Schmidt, minha querida, tá na hora da gente encerrar nosso papo, né, doutor Igor? Renata, pra gente encerrar aqui, o que você fala pra essa mulherada? Ai, tem que denunciar. Tem que denunciar. Como eu disse, você vai morrendo aqui dentro e é horrível. Cenas de horrores. Eu comecei a passar mal, minha saúde é ótima, Lu. Comecei a passar mal mesmo, sabe? Então, assim, você pode passar mal o tempo, vai te matando realmente aqui na sua mente. Sem contar as agressões físicas que vão só aumentando. Não acredito que só teve a primeira vez. Vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta, vai ter a quinta. Até acontecer uma coisa fatal, sabe? O desastre, a tragédia. Vai ter. Se esse homem agrediu você uma vez, ele vai agredir 2, 3, quantas vezes? Então, a primeira vez, ou você notar algum sinal de que possa acontecer algum tipo de agressão, saia fora ou então peça ajuda. Peça ajuda. Denuncie, não tenha medo. Vai, você é responsável pela sua vida. E também do seu filho, como eu disse. Imagina ver a criança, ver a mãe sendo espancada pro resto da vida, o que vai se tornar aquela criança, entendeu? Isso é muito mais que sério. Isso basta, tem que ter um fim. E juntas somos mais fortes. Tem que denunciar juntas. Tem apoios aí, como eu te disse, o Instituto MELS, tem outras também instituições que fazem esse trabalho bonito. Então, assim, vamos ficar juntas e ser fortes, sabe? E acabar, basta, cara. Sabe? Empoderamento feminino é essencial. Aprenda a se defender, sabe, Lu? Como eu tô fazendo, faço treinos e ataques com facas com Valdemir, grande mestre Valdemir Júnior. Eu faço também com Sério, defesa pessoal. Terapia com o Dr. Flávio, então assim, palestras, isso também vai me ajudando. Então assim, agora eu tô mais forte, CAC. Então assim, procurar, tem várias formas, sabe? Pra você procurar ficar mais forte e estar atenta. Obrigada, Lu, por essa oportunidade. Obrigada de coração você. mesmo. Quero que você volte para falar depois do veredito, que ainda tem um veredito final. Sim, em breve. Quero que você volte para contar aqui pra gente, né, Salatiel? Com certeza. Professor. E é isso, sempre existe uma saída. Sempre. E você nunca está só. Então procura um grupo, procura a polícia, principalmente a mídia, né? A mídia também denuncia esses casos, não só no caso da Renata, que é uma mulher famosa, mas sempre existe espaço nos jornais para denunciar agressões.
Doutor isso? Igor, obrigada, doutor Igor, foi Sempre, maravilhoso. sempre um prazer, querida. Nós estaremos aqui, galera do bem. Ó, viu o que a Renata falou? Denuncie, não tenha medo não, denuncie, vai atrás, faça valer o seu direito de cidadã. Até terça-feira às 20h30, tá bom? Um beijo. Fala, tchau. Obrigada.